Hoje, dia 30 de janeiro, estamos aqui à noite fazendo o comentário da semana. São as notícias que marcaram esta semana nos mercados, nos investimentos, na política internacional. Bom, quem dominou o noticiário essa semana foi a DeepSeek, que é, na verdade, um spin-off de um fundo chamado High Flyer, lá na China. Eles lançaram o modelo R1 nesse final de semana e basicamente conseguiram demonstrar que eles são muito mais eficientes na gestão de custos comparativamente ao modelo de linguagem ampla como um ChatGPT ou o Google Gemini. E aí isso acendeu um alerta no mercado, as ações da NVIDIA desabaram na segunda-feira, 18%, subiram na terça e na quarta caíram de novo, porque o mercado prevê que se um modelo de linguagem ampla é muito mais eficiente e gasta menos GPUs, por consequência, a NVIDIA vai vender menos GPUs. Se ela vai vender menos GPUs, ela vai ter uma receita menor do que a antecipada pelos analistas e, por consequência, o seu lucro líquido e a sua geração de caixa livre também será comprometida. Então, por esse motivo, houve a queda das ações da NVIDIA, mas agora, ao longo da semana, os norte-americanos foram também dando declarações. Agora, o David Sachs, que é o czar lá de inteligência artificial e criptomoeda do governo Trump, disse que houve, na verdade, uma chamada destilação a partir do modelo da OpenAI, a partir do ChatGPT. No que consiste essa destilação? É uma forma de alguém tentar extrair o treinamento do modelo, utilizando as respostas que o modelo vai dando ao usuário, e aí essa pessoa consegue, por meio dessas respostas, montar um modelo copiado a partir do original, e isso é vedado na licença da OpenAI, quando você assina o ChatGPT, isso é vedado pela empresa, e aí teriam, o próprio Sam Altman da OpenAI disse que os chineses teriam violado a política de uso do ChatGPT. Bom, isso aí realmente ainda vai ter muito a se apurar, porque provavelmente pode levar ao caso até de espionagem por parte dos chineses, e aí os americanos provavelmente vão retaliar. Já há retaliações também em relação ao uso dos GPUs da NVIDIA. A NVIDIA teve que fazer um GPU específico para os chineses depois das sanções impostas pelo Biden. Então, o GPU chamado H100 já não pode mais ser usado pelos chineses desde o governo Biden, e a NVIDIA teve que fazer adaptações e lançou o H800 para os chineses. Mas, pelo que eu soube, ele tem até o Alexander Wang, que é um CEO de uma startup de inteligência artificial nos Estados Unidos. Ele disse que esse fundo quantitativo, High Flyer, do qual faz parte o DeepSeek, conseguiu esses GPUs antes das sanções do Biden e armazenou os GPUs antes das sanções serem impostas pelos norte-americanos, e por isso eles conseguiram lançar esse modelo R1 do DeepSeek. Então, veja, há muita polêmica ainda, há muitas informações a serem apuradas pelos norte-americanos para saber até que ponto realmente esse modelo é eficiente. Como ele é um modelo open source, portanto, código-fonte aberto, muitos já estão replicando o DeepSeek, o próprio Meta já conseguiu incorporar isso ao Llama, que é o modelo deles, também de open source, e isso certamente vai trazer uma disseminação na indústria, vai possibilitar que mais players, mais empresas participem disso, principalmente na parte de inferência. Existe uma distinção entre inferência e treinamento. Treinamento é a parte mais intensiva do modelo, que o modelo deve ser exposto a muitos dados. Essa é uma parte que tem uma demanda computacional enorme. Modelos como o do ChatGPT consomem mais de US$ 1 bilhão nisso. E a parte de inferência, que já é uma parte de dedução, é a partir da aplicação das informações que o modelo já absorveu para que ele tome, então, as suas conclusões. Então, por exemplo, se for apresentada a foto de um gato ou de um cachorro, a partir dos dados absorvidos pelo modelo, ele sabe fazer a inferência e falar se a foto é de um cachorro ou de um gato. E nessa parte da inferência, haveria um ganho de eficiência e, portanto, seria mais barato para que as empresas pudessem desenvolver os seus modelos nessa parte. Vamos aguardar. Eu ainda acho que todas as reações do mercado em relação à NVIDIA são muito precipitadas. Não vou aqui ficar fazendo comentário da NVIDIA, mas eu acho que são reações muito precipitadas. A NVIDIA soltou uma declaração falando que isso é muito bom para o mercado, que vai ampliar o número de potenciais compradores. A NVIDIA tem uma barreira de entrada muito forte, porque ela tem uma plataforma chamada CUDA, e essa plataforma permite que todos os desenvolvedores participem lá e compartilhem as experiências, e isso dá, além de tudo, um ecossistema muito similar à ideia da Apple com a App Store, que faz com que
a NVIDIA tem uma barreira de entrada e veja, a AMD, que seria a grande concorrente da NVIDIA, não consegue penetrar nesse mercado. Então, nós ainda temos muito a apurar em relação ao caso, e eu acho que todas as reações da NVIDIA ainda são precipitadas. Acho que a empresa tem um diferencial competitivo muito relevante e os investidores não podem desprezar isso. Bom, superadas as questões da NVIDIA, agora vamos para a parte referente aos hyperscalers, aquelas empresas que crescem muito suas receitas e são basicamente as big techs. Você tem um CAPEX anunciado da Meta, revisado agora para 65 bi de dólares, e a Microsoft prevê um gasto de 80 bi. Então, por mais que esse modelo do DeepSeek seja mais eficiente, as empresas mantiveram os seus CAPEX. Agora, nessa semana, saíram os resultados de Meta, Microsoft, saiu hoje o resultado da Apple, agora há pouco. E as empresas mantiveram os guidance não muito animadores para o mercado. Eu acho que o valuation dessas empresas já tem embutido previsões muito otimistas para os próximos anos em relação a receitas e earnings, mas o CAPEX de investimento nessa parte de inteligência artificial foi mantido tanto pela Meta como pela Microsoft. Então, eu penso que os hyperscalers vão continuar investindo muito em inteligência artificial e essa é uma tendência para essa década. Eu diria que pelo menos para os próximos 5 a 10 anos, os investimentos serão enormes por parte desses players. Esses eram os pontos dos hyperscalers. Agora vou falar um pouquinho do carro autônomo da Tesla e depois vou para os tópicos finais. Em relação ao carro autônomo da Tesla, há uma previsão de que haja lançamento do robotáxi. Hoje não faz nenhum sentido o valuation da Tesla se vocês pensarem só na fabricação dos automóveis que já são oferecidos ao mercado. O preço-lucro está muito elevado, se não me engano, 120. É um valuation que não vale a pena, mas o mercado precifica que vai haver o lançamento do carro autônomo e, por consequência, haverá um novo mercado a ser explorado, um mercado enorme a ser explorado, e a Tesla, em tese, teria a vanguarda nesse mercado. Então, é mais ou menos isso que está embutido hoje no preço de Tesla. Muitas expectativas, mas nada ainda muito concreto. Vi uma entrevista da Cathy Wood, do fundo ARK, em que ela fala que esse robotáxi sai agora nos próximos 2 anos, se não me engano. Acho que esse foi o lapso temporal que ela colocou. Ela é muito otimista, como sempre, é uma grande investidora, tem uma posição grande no fundo, a maior posição do fundo é em Tesla, então também tem que ser visto com ressalva esse posicionamento. Mas, para quem gosta do caso, está aí o alerta e a justificativa que seria o amparo para os preços nos patamares atuais. Agora, queria fazer uma migração rápida aqui, falar um pouquinho dos earnings das empresas que soltaram essa semana, são as empresas muito importantes. Até mencionei um pouquinho, Apple, Tesla, uh, Meta e Microsoft, esses foram os principais resultados. A Tesla, de novo, caiu a venda de carros, não sei se justifica esse valuation, eu ficaria fora por enquanto. Acho que tem muita expectativa e esperança. O Elon Musk sabe vender muito bem essa expectativa para os investidores, mas eu não compraria a tese nesse momento. Acho o valuation muito arriscado, muito caro, está embutido no preço. Microsoft, queda no crescimento de receita, o crescimento de receita em nuvem ainda foi muito expressivo, se eu não me engano, 31%, mas já prevém uma queda no crescimento de receita em nuvem, porque é uma tendência difícil de se manter, tendo em vista anos e anos já de crescimento em 2 dígitos. Então, isso com o tempo vai desacelerar. Depois, tivemos também o resultado de Meta. Meta veio com um resultado acima do que o mercado esperava em lucro líquido, em earnings per share, e as ações já estão também bem elevadas em relação ao valuation, o preço-lucro dos últimos anos, bem acima da média. E tivemos hoje, agora, no final do fechamento do mercado, tivemos o resultado da Apple. A Apple teve uma queda de receita levemente abaixo do que o mercado esperava e entregou lucro líquido até um pouco acima do que os analistas projetavam. Isso, como eu disse na semana passada, eu acho que a Apple se torna muito mais um caso de valor do que um caso de crescimento. Agora, para terminar, os comentários macroeconômicos, o Fed ontem manteve a taxa de juros entre 4,25 e 4,50. Essa foi uma notícia que o mercado já antecipava. No anúncio e na coletiva do Jerome Powell, deu para perceber que o Fed vai aguardar os próximos resultados do PCI e do CPI, embora o Fed olhe mais para o PCI, para avaliar se a inflação realmente está caindo e vai olhar principalmente para o núcleo da inflação.
E, além disso, as incertezas do novo governo que assume agora, e principalmente com relação às medidas tarifárias, faz com que a autoridade monetária aguarde quais serão os desdobramentos para que então possa retomar o seu ciclo de corte de juros, né? Então esse foi o comunicado. O mercado reagiu com uma leve queda, a curva de juros norte-americana subiu um pouquinho, mas nada muito expressivo. Eu acho que isso já tudo já estava mais ou menos na expectativa do mercado. Vários dos participantes do Federal Open Market Committee em entrevistas já estavam telegrafando que isso ia acontecer. Powell em algumas entrevistas também. Então, o mercado já tinha isso nas suas projeções, portanto, não houve um movimento muito repentino. E aqui no Brasil também já estava projetado isso, o Banco Central já havia telegrafado ao mercado os aumentos progressivos da Selic. Houve o aumento de 12,25 para 13,25, o que também já estava em linha, porque nós temos uma inflação que vem subindo nas últimas leituras do IPCA e um endereçamento fiscal, um problema fiscal, um país que tem a sua dívida crescendo em relação ao PIB e, portanto, a única maneira de controlar a inflação será pelo aumento da taxa de juros, principalmente enquanto não houver um endereçamento da questão fiscal com algum projeto aprovado no Congresso Nacional. Então, teremos aqui uma taxa de juros elevada, isso muito ruim para a Bolsa negociando em valuations muito baixos, até uma entrevista que eu vi há pouco de um gestor, ele falando que ele nunca havia visto, mais de 20 anos de carreira, nunca havia visto um valuation das empresas brasileiras em níveis tão baixos como nós temos hoje. Então, isso mostra que o Brasil tem uma visão negativa por parte dos investidores internacionais também, que não alimentam, pelo menos por enquanto, grandes expectativas em relação ao mercado. Para quem é investidor com horizonte temporal mais alongado, ótimas oportunidades de compra, sabendo selecionar bem as empresas, evitando empresas alavancadas, empresas endividadas que estejam muito sujeitas à taxa de juros. Obviamente, essas empresas vão sofrer muito nesse período, mas boas empresas, empresas pagadoras de dividendo, para investidores que são mais conservadores e que querem receber uma quantia de dividendos anualmente ou semestralmente, há bons casos de investimento. Cabe ao investidor selecionar, ou então, se não souber fazê-lo, que opte pelos fundos de investimento em ações ou para algum gestor da confiança do investidor. Esses são os comentários da semana. Espero que vocês gostem hoje de uma versão mais abreviada e fico à disposição. Um abraço, bom final de semana.